E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise um tanto forense. Vamos pegar toda a arquitetura moral do Inferno de Dante e aplicar a um dos personagens mais complexos dos quadrinhos para responder uma pergunta, no mínimo, surpreendente. E a grande questão é essa aí sem rodeios. Se o quinto Robin, Damian Wayne, morresse em pecado, qual seria o destino eterno dele? É uma pergunta bem ousada e a resposta, acredite, exige uma investigação quase criminal. Então, nosso sujeito é Damian Wayne, filho de Bruce Wayne e Talia al Ghul. Ele foi literalmente criado para ser uma arma, um personagem forjado no conflito, uma alma dividida desde o nascimento, e é justamente essa dualidade que torna o caso dele tão fascinante. Mas calma lá, antes de começar essa descida, a gente precisa estabelecer algumas regras. Primeiro, isso aqui é uma especulação, um exercício intelectual, ok? O julgamento final, teologicamente falando, é de Deus. Segundo, estamos partindo do pior cenário possível, que o Damian morreu em pecado mortal. E terceiro, vamos nos ater ao cânone principal dos quadrinhos. Com tudo isso bem claro, a investigação pode começar. Para julgar o Damian, primeiro a gente precisa entender a psicologia dele. Ele não é um pecador qualquer. A questão central aqui é, até que ponto ele era realmente responsável pelos seus atos, considerando que foi criado pela Liga dos Assassinos. E aqui está o ponto-chave, que é quase uma ironia trágica. A própria inteligência do Damian se torna sua condenação. Existe na teologia a chamada idade da razão, mas o intelecto avançadíssimo dele o torna plenamente responsável por tudo. Ele não matava por impulso infantil, não. Ele matava por discordar filosoficamente do pai. E para Dante, usar a razão para justificar o pecado, nossa, isso é uma das piores transgressões possíveis. Isso aqui ilustra perfeitamente a guerra civil que existe dentro da alma do Damian. Ele vive dividido entre duas filosofias, a do pai e a do avô. De um lado, a cidade do morcego, que prega a ordem e a vida. Do outro, a cidade do demônio, que prega a purificação pelo sangue. A grande tragédia do Damian é que muitos dos piores atos dele foram tentativas distorcidas de impor a ordem de Wayne usando os métodos de algum. Ok, agora vamos mergulhar de cabeça. Começa o nosso trabalho de detetive de verdade. Vamos analisar as transgressões do Damian, círculo por círculo, para eliminar os locais errados e finalmente encontrar o verdadeiro lugar dele na geografia moral de Dante. Nossa primeira hipótese nos leva direto para o quinto círculo, o lar dos irados. Faz sentido, né? O Damian é famoso pelo temperamento explosivo, pelos seus ataques de fúria. À primeira vista parece que ele se encaixa ali como uma luva. O argumento a favor é forte. A gente lembra dele atacando o Tim Drake por puro ciúme, da fúria dele contra o Coringa. Só que o ponto crucial para Dante é que pecados de incontinência, como a raiva, são menos graves que os de malícia. E os assassinatos do Damian não foram deslizes emocionais, foram decisões calculadas. E essa deliberação o joga para um lugar muito, mas muito mais fundo no inferno. Então, o quinto círculo é pouco, não serve. Essa hipótese está rejeitada. Próxima. Agora a gente vai para o fundo do poço, literalmente, o nono círculo. O reino congelado, reservado para os traidores. Será que as ações do Damian se qualificam como o pecado mais grave de todos? Vamos pensar. O ataque ao Tim Drake parece traição familiar. Mas o Damian nunca ofereceu confiança para depois trair. Ele declarou guerra, abertamente. E o Dick Grayson em Injustice? Aquilo foi um ato de raiva que terminou em morte acidental. Um homicídio culposo, não a maldade gelada da traição que Dante pune. No fundo, o Damian é leal. De um jeito bem distorcido, mas intenso. Ele não é um Judas. E por isso, o lugar mais profundo do inferno também não é o dele. Hipótese B, rejeitada. O que nos deixa, então, com o veredito final. Depois de eliminar as outras possibilidades, a nossa investigação chega a uma conclusão bem inequívoca. A análise toda aponta para um lugar específico, definido por um pecado bem específico. Bem-vindos ao sétimo círculo, o domínio da violência, e mais especificamente ao primeiro anel dele, um lugar reservado para quem derramou o sangue do próximo. É aqui. É aqui que a alma de Damian Wayne encontra sua ressonância perfeita. E esse é o momento. O ato que sela o destino dele. O assassinato de Morgan Ducard. O vilão, ninguém. O Ducard já tinha sido derrotado pelo Batman. Estava indefeso. E o Damian tomou uma decisão executiva e o matou, a sangue frio. Ao fazer isso, ele não agiu em legítima defesa. Ele agiu como juiz, júri e carrasco. Uma usurpação da autoridade que Dante classifica como tirania, em microescala.
E reparem só como as peças se encaixam perfeitamente aqui. Damien tem a mesma arrogância de Alexandre o Grande. A natureza dele reflete a fúria bestial do Minotauro, que é o guardião do círculo. Mas a comparação mais forte, a mais direta, é com Guy de Montfort, que matou um inimigo por vingança familiar. É um paralelo exato. Se Guy de Montfort ferve no sangue por isso, Damian Wayne tem que ferver ao lado dele. E para entender a punição, a gente precisa entender o conceito de contrapasso. No Inferno de Dante, o castigo é um espelho do crime. A punição não é aleatória, não. Ela é uma representação poética e eterna do pecado que a pessoa cometeu em vida. E aqui está a punição de Damian. Ele ficaria submerso até o pescoço no Flegetonte, um rio de sangue fervente. O mesmo sangue que ele derramou em vida agora o envolve na morte, para sempre. A tortura é completa. O calor escaldante, o cheiro de metal e a vigilância implacável dos centauros, que atiram flechas em qualquer um que tente escapar. Mas a tortura de verdade é psicológica. Os centauros, seres metade homem, metade besta, são um espelho da própria natureza dividida do Damian. E o líder deles, Chiron, o grande tutor de heróis, se torna um reflexo de todos os mentores cujas lições de misericórdia o Damian rejeitou. A punição não é só dor, é a decepção eterna de uma figura paterna, o tormento final para alguém que sempre buscou aprovação. Mas, como em toda boa história de detetive, sempre tem uma reviravolta de última hora. Um contra-argumento teológico que pode mudar absolutamente tudo. E o fato é, canonicamente, o Damian não morreu em pecado. Ele morreu num ato de puro sacrifício. Ele deu a vida para salvar a inocente, lutando contra uma versão monstruosa de si mesmo. E esse é o grande argumento da defesa. Teologicamente, um ato de caridade perfeita, como dar a vida por outra pessoa, tem o poder de lavar os pecados. E o que isso significa? Que, em vez do inferno, Damian poderia ter sido enviado para o purgatório, para ser purificado de suas falhas, mas com a certeza da salvação no final. E é isso que nos leva à nossa questão final. A vida de pecado do Damian o condena ao rio de sangue? Ou seu ato final de sacrifício lhe garante a redenção? A resposta definitiva fica no ar, um debate eterno entre a justiça e a misericórdia. O que ele de fato mereceu? A discussão está aberta.